Que alegria! Seja muito bem-vindo! E hoje nós vamos falar no nosso Café com o Examinador, que na verdade, é um chazinho sobre esse erro comum. Me diz aí, na sua redação, quando você está escrevendo o seu texto, o que você faz? Você risca toda a palavra, que nem ele fez aí? Você faz assim, que nem ele fez nessa peça técnica? Caramba, errei! Aí você faz um traço contínuo ou, você vai e faz nessa peça técnica aqui, ele fez isso, ó, um traço contínuo, tá vendo? De fora a fora. Quem está certo fazer isso? Vou explicar isso para você hoje, tá bom? Tá aqui a resposta da banca, o recurso indeferido, ou seja, bastidores da correção, tá? E nesse Café com o Examinador, no episódio 27, você vai aprender a como corrigir um erro na discursiva redação sem perder pontos no Sebrasp. Por quê? Porque você pode corrigir o erro e perder ponto, que foi o caso desse recurso indeferido aqui, Na linha 16, a banca dá orientação e você nunca mais vai errar. Então, para você nunca mais errar, fica comigo até o final desse vídeo para que você tenha acesso não só a esse conteúdo, tenha acesso ao que diz o manual. Meu querido, vou trazer para você aqui, páginas do manual do avaliador. Só quem foi avaliador do Sebrasp. Vou trazer aqui as páginas do manual do avaliador, que inclusive é onde a gente tira esse exemplo aí que eu vou mostrar para você agora, beleza? Então, já senta o dedo no like, já deixa aqui o seu comentário dizendo se você gostou, vai gostar ou não, gostou ou não, porque eu quero você aqui, no mural dos gabaritadores. E nesse chazinho de alecrim, Era café, mas é o alecrim, o alecrimzinho aí, Deixa eu ver se dá para ver, deixa eu ver se dá para mostrar, deixa eu ver, olha, alecrim. Se você não tá tomando chá de alecrim, meu amigo, você tá mais errado do que, a correção que você tá fazendo no Sebrasp. Então, primeira pergunta que eu deixo para você aí é: que tipo de correção você está fazendo no Sebrasp, tá? Que tipo de correção você está fazendo no Sebrasp? Seguinte, eu quando vou corrigir o meu texto, eu faço o seguinte: eu vou lá e faço a famosa gaivota. Se você faz a gaivota, meu Deus, você perdeu o ponto de grafia. Tá aí, linha número 9, erro de grafia, tá? Quanto vale um erro de grafia? Depende da métrica da banca, beleza? Geralmente 0,07, mas ou 0,1, 0,10, vai depender, do percentual. Ou seja, a banca geralmente ela faz um cálculo assim, NC, que é a nota de conteúdo, menos 4 vezes o quê? O número de erros dividido por total de linhas. E aí você tem, então, o seu desconto, que é esse daqui, tá? Aqui eu vou colocar um X para ficar mais fácil, beleza? Então, aí cada erro tem peso 4, cada erro tem peso 2, cada erro tem peso... Vai depender da sua nota. Se a sua nota vale 20, se a prova vale 20, o peso é 4. Se a sua nota vale 100, o peso é 20, beleza? Gente, eu faço que nem a linha 17 aí, Eu erro, coloco um traço, beleza? E escrevo federal em cima. Constituição Federal em cima. Aqui no Pará a mesma coisa, Legislativo, eu errei, coloquei aqui, eu já fiz um borrão, já fiz o que eu chamo de rasura e coloquei o Pará em cima. Você faz assim? Põe aqui nos comentários como é que você faz. Quinte, põe nos comentários. Por quê? Para que você possa me ajudar, obviamente, engajar o vídeo. E o YouTube entender que esse vídeo é relevante e eu parar para fazer mais café te ensinando, tá? E você também aprender. Ou se você faz assim, que nem ele fez aí na linha 40, erro de grafia também, tá? Erro de grafia. Mas aqui, o que aconteceu na linha 40? Aconteceu da seguinte forma: você está escrevendo a sua redação e aí você vai lá e... caraca, esqueci essa palavra. Se você esqueceu a palavra, esse erro aqui da linha 20 é quando você complementa a palavra. Esse erro só é aceitável do ponto de vista lógico, se você já escreveu o seu parágrafo, o seu período todo, e aí você tem que complementar. Então, você, em vez de perder ponto em macroestrutura, em vez de perder ponto em conteúdo, em vez de perder ponto lá nos critérios de macroestrutura, porque a falta de uma palavra, de uma expressão,
muda o sentido, muda a coerência, muda a coesão. Você então prefere perder 007, 01, né? Ou seja, você prefere um erro de microestrutura, que é pouco, né? Do que um erro de macroestrutura, que é muito maior, beleza? Então, aqui é o que eu chamo. Isso quando, claro, não foi fator preguiça. Quando é fator preguiça, ou seja, você percebeu que fez errado, você vai e coloca em cima. Não, aí não. Aqui eu tô falando depois que você faz aquela revisão. Eu mesmo sou o que termino de fazer meu texto, pego ele e venho fazendo uma leitura, tá bom? Então, Kit, o que a banca diz? E o outro caso é o seguinte: no caso de erro, a banca foi lá e indeferiu o recurso do candidato. Então, está aqui o recurso do candidato indeferido e vamos ler aqui. E existe uma quarta opção, tá? Então, primeira opção, você não vai fazer um traço, beleza? Um traço de fora a fora, tá? Tá errado, tá? Vou te mostrar como fazer. Você não vai escrever em cima, você não vai fazer um borrão, que nem foi feito aqui, ó, e escrever em cima, beleza? Por quê? Porque cada vez que você fizer isso é um erro de ortografia, tá aí o que diz o manual. E também você não vai colocar o quê? Parêntese. Então, Kit, errei, aí eu coloco parêntese no famoso vírgula digo. Erro de quê? Morfossintaxe. Então, se o candidato usar parêntese, que são sinais de pontuação, marcar como erro de morfossintaxe. Lembrando que a banca está falando para o seu corretor, tá? Por isso que eu estou tirando aqui do manual. Então, a banca não está falando para você, está falando para mim, que sou o corretor dela. Tá falando assim, ó, seu corretor, se o candidato usar parêntese, não marca como grafia, marca como pontuação. Lembre-se, parênteses não pode ser usado para tal finalidade. Qual finalidade? O erro. E tem outras pessoas que usam o famoso digo. Então, tem outras pessoas que usam o famoso digo. Deixa eu pegar aqui o exemplo do digo, que eu não peguei, que eu acabei de lembrar dele aqui agora, que tá aqui, ó, o digo. Então, o digo foi desse ano, tá? Então, esse candidato aqui, que foi o candidato nesse ano aqui para o TJ Pernambuco, o recurso dele todo era em cima do digo, beleza? Ou seja, então tá aqui, ó, o recurso dele era todo em cima da expressão digo. A banca foi lá e marcou o digo como um erro de grafia. Aqui, como é que ele fez? Ele fez assim, ó. Vou mostrar aqui para você. Abrir o local do arquivo, prova. E aí ele fez assim, ó, linha número... Deixa eu pegar aqui uma linha aqui. Isso aqui é a prova de quê? Essa dissertação... Aqui, grafia, questão 1, 2, 3, peça prática. Peça prática, linhas 10. Peça prática, linha 10. Peça prática, linha 10. Lá na peça prática, linha 10, ele colocou assim, ó. Feito por mim, de seus procuradores. Digo. Então, tá aqui, ó. Ele foi lá e colocou desse jeito aí. Linha 10, não, na verdade é linha 11, né? Linha 10/11. Documentos, aí ele veio e colocou assim, ó, digo. Então, peça prática. Então, tá aqui, ó. Deixa eu pintar de amarelo aqui para você ver. Digo. Deixa eu ver se tem mais. Tá aí. Então, volta para cá. Ó. Deixa eu mostrar aqui para você. O outro candidato, ele fez assim, ó. Que aí já é desse ano, tá? 2025, beleza? O ano que eu estou vos gravando, que é esse aqui, ó. O que ele fez? Fez desse jeito aqui. Isso aqui é pro cargo de provimento do TJ Sebrasp, provimento TJPE, peça prática. Beleza? Então ele fez vários assim, vários mesmo, tá? Então aqui, ó, vários assim, peça prática. Agora, deixa eu ver se eu acho mais. Tem na linha 14, tem na linha... Então, ele colocou digo, né? Beleza? O digo, e aí... agora vamos lá para a resposta. Voltando mais um. Resposta. Então, resposta dele... Cadê a resposta do Sebrasp? Na resposta do Sebrasp, TJPE, deixa eu só achar aqui, TJPE, resultado, recurso, então tá aí, ó, peça prática, linha 10, aqui, ó, linha 10, aqui,
Tem que tirar o nome dele, né? Calma aí, gente. Tem que tirar o nome do candidato. Se não tirar o nome do candidato, quem é processado sou eu, né? Ai, Kim, você tá enrolando. Enquanto isso, você abre a sua redação, né? CPF dele aqui também. Tem que tirar o CPF dele aqui também. Então, enquanto isso, você abre a sua redação, né? E já vai olhando aí como é que você faz. Então, tá aí, ó. Ele fez isso, tá? Em várias redações, tá, gente? Ele fez isso em várias redações, tá? Então, ele fez isso em várias redações. Ele usava o digo em várias redações. Então, ele usava essa estrutura digo, ó. Então, ele vinha aqui e escrevia o digo em várias redações, tá? Ele fez isso. Só que a banca foi lá e marcou, tá? Que é o uso do digo. A banca foi lá e marcou o quê? E marcou como um erro de grafia. Qual foi o vacilo da banca, do corretor da banca? Marcar o digo como um erro de grafia. Então, tudo isso aí a gente ganhou, tá? Linha 10, 11, 12, tal. A maioria desses erros aqui que nós ganhamos foi porque era erro de grafia, tá? Porque a banca marcou como erro de grafia. Então, ó, trata-se, expressão digo, aí foi segundo o manual dessa banca, deve ser apenado como, e aí vou deixar... Aqui eu vou deixar só a cabecinha do recurso. Por quê? Porque, né, eu ganho a vida com isso. Então, mas eu quero entregar para você só a cabecinha do recurso. Ó. Essa é a cabecinha do recurso, por exemplo, da linha 8. Trata-se de revisão de erro de grafia na linha 8, tá aí, ó, linha 8. De início, salienta que não se pode tirar como erro de grafia qualquer palavra inscrita porque o emprego da expressão digo entre vírgulas antecede uma palavra legível. Beleza? Então, essa aqui está a nossa estratégia, tá? Segundo o manual dessa banca, deve ser apenado xxxx. Então, esse aqui foi o nosso recurso para todos esses daí. Se não me engano, foram 11 itens só dele tratando desse jeito aqui, ó, usando a palavra digo. Então, por meio de seus documentos... Documentou, digo, vírgula, seus documentos pessoais. Então, aqui está a palavra errada, documentou, aí ele digo, seus documentos pessoais. Beleza? Então, tem gente que usa parêntese, tá? Coloca entre parêntese, aí é marcado como um erro de pontuação. E a banca, tá? Quando usa a expressão digo, tá? Entre vírgulas, tá? Digo entre vírgulas, não é erro de grafia, tá? Não é erro de grafia. E tá aí o TJPE mostrando para você vários recursos deferidos nesse sentido. Beleza? Quente, então, como que eu tenho que fazer? Qual que é o jeito correto de eu fazer? O jeito correto de você fazer tá aqui, ó. A banca, então, responde a gente também com o mesmo conteúdo lá do manual. Ao transcrever seu texto, o candidato deve proceder conforme a orientação. Então, vamos ler aqui. O candidato entrou com recurso e foi indeferido. Ao transcrever o texto, o candidato deve proceder conforme a orientação constante na folha de texto definitiva nas provas de redação do Sebrasp. Então, lá na folha definitiva, tá? Então, lá na folha definitiva, tem o quê? Tem um campo de orientação. Tá aqui comigo a minha folha definitiva. Mas, lá no grupo você baixa. E lá diz o quê? As orientações para você corrigir. Como que você vai corrigir? Com parênteses? Fazendo um borrão? Não. No caso, presta atenção aqui, ó. Aí lá tá escrito assim, ó. No caso de erro, risque. Agora, risque com como? Risque com um traço simples. Olha aí embaixo, ó. Olha aqui, ó. Risque com um traço simples. O que que eu vou riscar com um traço simples? A palavra, a frase completa, beleza? O trecho completo, beleza? Ou o sinal gráfico. Como assim um sinal gráfico? Às vezes você não... Às vezes, inclusive, foi na redação dessa semana, né? Na redação dessa semana, a cliente colocou na redação dela, ela não colocou... O ruim que eu lembro do negócio, sei onde é que tá, mas para pegar o vídeo vai ficar longo, né? E eu quero um vídeo de 15 minutos. Então, a pessoa não colocou, ela colocou assim, portanto, aí ela errou, né? Aí ela grifou, portanto, mas ela não colocou o traço na vírgula. Então ficou o quê? Ficou vírgula, portanto, certo? Entendeu? Então um erro de quê? Se tem uma vírgula
no lugar indevido é um erro de morfossintaxe. Pegou aí? Então é isso daí. Tá ok? Então, e claro, né, isso aqui originou do Rios. Então, te vejo no nosso próximo cafezinho. Então, como é que você vai fazer? Você vai grifar a palavra, a expressão, o sinal gráfico, o ponto, o T, a vírgula, o C cedilha, qualquer coisa que esteja errado, você vai passar só um traço, tá? E escrever ele corretamente ao lado. Quinte, não deu espaço. Ok, não deu espaço, não tem problema. Você, então, assume a falha. Tá ok? Que nem eu falei para você lá. Poxa, eu terminei de fazer minha redação, tô vendo e vi que eu comi a palavra, por exemplo, eu sou dislexo. Né? Então a minha dislexia faz com que eu coma verbos, coma na hora de transcrever, eu acho que eu escrevi, não escrevi. Aí quando eu volto, eu tenho que ficar escrevendo em cima. Por quê? Porque eu achei que eu tinha escrito e não escrevi. Mas eu perco o ponto por microestrutura consciente da minha falha. Entendeu? Consciente de que na hora de eu passar limpo, eu cometi essa falha. Diferente do preguiçoso, que não faz a maneira certa. Então, você não vai usar parênteses, porque parênteses não é para isso. Você não vai usar o digo. Eu vou gravar um reel só sobre o digo, tá? O digo não é para isso. Você não vai colocar uma linha contínua, né, que nem o Colega fez. Você não vai riscar e colocar em cima. Você não vai usar gaivota. Você não vai escrever do lado. Aí, Quinte, usei gaivota. Assumi o risco. Quinte, grifei, né, passei o traço e escrevi em cima. Erro de grafia, assumi o risco. Porque a partir de agora você já sabe disso tudo. Beleza? Gostou? Curtiu? Então, a gente se vê no nosso próximo Café com Quinte. Beleza? Aqui você gabarita, meu querido, minha querida. Fica com Deus.